Aí, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Vou compartilhar com você a tela aqui. Você tem atividade 1 e 2 aí, não tem, Marcinho? O microfone do Marcinho tá desligado ou eu tô? No grupo aqui eu vou olhar. Não, tá aqui, eu tô compartilhando com você aqui, ó. O Tá. que acontece? Nessa atividade 1 aí, Marcinho, deixa eu pegar para você aqui, tá partilhando aí, ó. Nessa atividade 1, que eu falei com o pessoal na sexta-feira, eu estou pedindo para, lá no livro das meditações de René Descartes, que chama-se O Discurso do Método, nós temos 6 meditações lá. E dentre as 6, você poderá escolher uma para você falar sobre Deus, né? É como se você fosse... Imaginemos que você foi convidado para falar para os jovens sobre Deus, né? E ali você vai utilizar os argumentos cartesianos, né? E eu disse, eu até coloquei no grupo lá, você vai ver lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei vários outros links lá que vão dar suporte para você buscar também outras definições em Deus, né? Eu coloquei de Heidegger, eu coloquei mais uns 4 artigos lá, Marcínio, que poderão te dar suporte para que você possa ter esse conceito de Deus, discutir Deus numa visão mais racional. Por quê? Porque se você percebeu na palestra do professor Ricardo, ele falou sobre a graça, né? Abordou muito bem a questão sobre a graça, e ele puxou um pouco para a teologia e para a filosofia. Então, você percebe que nas entrelinhas, se você for analisar direitinho, foi até um rapaz que fez uma pergunta lá no grupo, ele questionou sobre quando a pessoa que sentiu-se, entre aspas, sozinho, se alguém o carregou no ombro. Então, o que seria, em outras palavras também? Uma questão da própria existência humana, entendeu? O existencialismo mesmo, você entendeu? A crise existencial. E muitas das vezes, Marcinho, os nossos jovens, a maioria deles, eles passam por esse processo de crise existencial por não ter uma resposta plausível sobre, vamos dizer, o sobrenatural, sobre Deus, quem é Deus, né? Sobre a importância de Deus, se é possível demonstrar Deus, né? Então, e essa resposta, quando os jovens nos perguntam quem é Deus, muitos deles não querem uma resposta bíblica, teológica, eles também querem uma resposta racional. E aí eu estou sugerindo aí que vocês utilizem outras referências bibliográficas, né, que não sejam que não fosse a Bíblia, mas que poderia ser aqueles artigos que eu coloquei lá poderiam ser aqueles artigos que eu sugeri lá no grupo do WhatsApp, e o livro aí, As Meditações Cartesianas. Inclusive, na aula de sexta-feira, eu disse o seguinte, que o René Descartes, ele começa dizendo que Deus não pode nos enganar. Em hipótese alguma, ele pode nos enganar. Então, se ele não pode nos enganar, o que significa então isso? Que em Deus não há perfeição. Imperfeição, ele é perfeito, né? Não sei se você, o Davi e outros que estão aqui presentes assim, perceberam quando o pastor Ricardo disse lá que Davi, ele escondeu de Deus o pecado, isso aí, tendo uma visão filosófica, seria impossível. Veja bem, Marcino. Então, se fosse uma aula de filosofia, Ricardo estaria equivocado, entendeu? Porque estaria contrariando a ideia da onisciência de Deus. Oi? Está falhando a internet. Desculpa, a sua fala, essa frase que me interessou ali, logo que você falou que Davi não poderia esconder de Deus, você falou logo depois, cortou, e seria interessante se repetisse ela, porque a sua fala, meu amigo, não pode perder nenhuma palavra. Eu estou dizendo, o Davi eu estou dizendo o seguinte, olha só, é vascaíno. Eu estou dizendo o seguinte, meus queridos, em se tratando, quando o pastor disse que Davi escondeu de Deus o pecado, ele usou esses termos lá, certo? Não sei se eu acho que vocês acompanharam isso lá.
Dentro de uma questão filosófica, isso daria uma pano para manga, porque, sendo Deus, metafisicamente falando, ele é onisciente, onipresente, então você não consegue esconder nada de Deus. Então, seria uma fala equivocada, estaria contrariando um atributo de Deus, que é a onisciência e a onipresença. Então, quando você diz que Davi escondeu de Deus o pecado, então, dentro de determinada pregação, você pode, aí, só nessa fala, dependendo do seu público-alvo, você poderá incutir no coração de um jovem a dúvida sobre a onisciência de Deus. Aí você entendeu agora, Marcina, o porquê dessa questão de você discutir ali a visão de Deus em Descartes, a questão racional? Davi, você entendeu também aí? Simone, os outros alunos entenderam? A Simone Alves levantou a mão. Pois não, Simone? Deixa eu voltar para a Simone aqui, que eu acho que ela está querendo levantar, falar e o microfone dela. Simone, estou te ouvindo, minha querida. Simone, se quiser falar, pode liga o microfone, ou se levantou equivocado. Boa noite, Emiliano. Boa noite, professor. Boa noite aí a todos aí. Boa noite. Boa noite, Aline. Eu acho que a Simone levantou a mão equivocada, será que não? Então eu vou falar. Foi sim, sem querer. Ah, então tá ok, beleza. Pois não, Malta. Só para, tipo assim, a minha visão nessa frase que ele falou, eu acho que quando ele disse que... É claro que quando você diz que essa frase causaria uma discussão dentro da filosofia, uma discussão bem... Acalorada. Justamente porque, igual você falou, que René Descartes, né? Quando ele diz que em Deus não há imperfeição, logo, quando o Ricardo diz que Davi escondeu de Deus o seu pecado, ele diz que Deus não tem ciência daquilo, né? Mas eu acho que dentro do contexto daquilo que ele está falando ali, ele disse que Davi não confessou a Deus aquilo que ele fez, o pecado que ele cometeu dentro daquele período, né? Não que Deus não tivesse ciência, mas dentro do contexto ali que ele estava falando, era o fato de Davi não ter confessado aquilo que ele tinha cometido. Simone, é interessante a sua colocação e seu raciocínio foi perfeito, porque aí, olha o uso da palavra. Enquanto você utilizou a palavra confessar, o uso da outra palavra foi esconder. Então, você percebe que as palavras são diferentes e conceitos diferentes. Então, lógico, o público-alvo ali, que está falando, consegue fazer essa leitura que você fez. No entanto, dependendo do público-alvo que você estiver falando, principalmente para os jovens, alguns eles não vão ter aquela iniciativa de chegar até você e debater e perguntar, e vão sair com aquela dúvida e vão sair com aquele questionamento que Deus, então, ele é imperfeito. Então, você percebe que, olha que interessante, que né, nesse momento, quando a gente participa daquele momento, daquele congresso ali, daquela palavra, daquela reflexão feita pelo professor, aí observa que como que está bem firme dentro do contexto que nós estamos estudando sobre o uso das palavras quando você está fazendo a sua reflexão. O conceito de Deus, ele é muito complexo e também, ao mesmo tempo, ele exige uma reflexão filosófica teológica. E olha que nós estamos no século XXI, e o professor, com todo o seu preparo acadêmico, você percebe que mesmo com o público-alvo, né, que estava falando ali, se for, igual eu falei para você, dentro de uma visão filosófica teológica, iria sim dar aquele momento de discussão. E geraria, porque estaria, olha que interessante,
estaria descaracterizando um atributo entitativo de Deus, Simone, que seria a onisciência. Então, Exatamente. Se, por exemplo, ele dissesse essa mesma frase num culto normal, onde pessoas que não tivessem o entendimento, mesmo que não fossem estudantes de teologia, mas que fossem crentes, vamos supor, pessoas que vão na escola bíblica ou que, sei lá, que participam do culto de estudo, mas que não têm o mesmo, não digo entendimento, como que eu posso dizer? Que não conseguem assimilar com o mesmo... eu queria achar a palavra correta. O significado ali dessa expressão causaria realmente uma dificuldade ali no entendimento da exata expressão ali da frase Davi escondeu de Deus o pecado. E aí que eu falei para você, Marcelinho, que eu estou colocando para vocês aqui, essa visão, como que é importante você definir racionalmente essa visão de Deus. Vocês vão perceber, depois se alguém quiser falar, depois só sinalizar, vocês vão perceber que tem após, mais à frente, né, dentro da filosofia contemporânea, moderna contemporânea, que nós vamos chamar de Wittgenstein. Né? O Wittgenstein, por exemplo, ele vai falar sobre a filosofia da linguagem. Olha que interessante. E essa filosofia da linguagem, dentro que você está colocando, por exemplo, aí, Simone, é esse raciocínio que você fez, é essa reflexão que você fez, entendeu? No sentido de você utilizar a palavra certa, o vocabulário certo. Então, quando você fala, por exemplo, Marcino, sobre a questão de Deus, você vai observar muito o seu público a quem você está se dirigindo, para que evite tentar evitar qualquer tipo de dúvidas nesse momento. Então, o que acontece? Quando eu coloco para você ali no trabalho de vocês, que vocês podem utilizar qualquer literatura, qualquer referência bibliográfica, exceto a Bíblia. Por quê? É para instigar mesmo em vocês, incentivá-los a buscar, sair um pouco, quebrar o paradigma, né? Sair um pouco dessa ideia só Bíblia, e entrar num outro patamar, um outro nível de raciocínio, uma outra realidade, para você entender também o que a filosofia, a antropologia mesmo, ela pode contribuir no conceito de Deus, não é? Para você entender esse conceito de Deus. Então, com relação à questão número 1, alguém teria alguma dúvida aí? Eu posso passar para frente? Professor Marcelo, está falando sobre a gente atentar para o aspecto filosófico ali. Rapaz, eu fui dar uma passada, eu já respondi essa questão lá, e a questão de Descartes, ele não entra nesse mérito. A questão dele era como eu posso conseguir conhecer o conhecimento de Deus. Ele se preocupou mais com a via, tanto que a via dele era uma via negativa. É aquele artigo que você deu para a gente, né? Você sumiu aqui, mas você está me ouvindo? Tá, né? Sim, sim. Eu tô com probleminha de internet, tá todo mundo ouvindo? Perfeito. Mas aí só que eu contar para vocês que quando o pastor estava dando a palestra, eu lembrei, né? Toda essa questão de analisar Davi ali. Rapaz, eu fui fazer uma leitura numa introdução daquele livro. Seu microfone falhou. Onde o cara falou. Né? E agora? A minha internet está com um probleminha aqui. Ouviram? Vai. Tá, mas hoje aqui a internet está ruim mesmo aqui em São Mateus hoje também. O cara analisou o seguinte, é uma análise que eu não tinha... Deixa eu voltar aqui. Né? Mas aqui também está. Mas vamos lá, eu vou falando, se cortar, você rapidinho. Então ele analisou o seguinte, a questão de Deus, quando você vai conversar sobre Deus, aí ele trata lá na introdução do livro dele sobre a ideia do absoluto. Então, muitas vezes o indivíduo ele está se referindo a Deus como um absoluto, e não um Deus específico, como o Deus do cristianismo, ou como um Deus.
Aí ele analisou vários fatos. Por exemplo, quando Pedro negou a Jesus, isso é filosofia, né? Quando Pedro negou, ele disse que não foi Pedro que negou Jesus, foi o apóstolo São Pedro que negou. Olha bem, foi o Pedro enquanto apóstolo, porque no currículo de Pedro jamais ele tinha negado, ele não tinha essa natureza, mas ele enquanto apóstolo ele negou a Jesus. Então é preciso separar isso, muitas vezes eu estou falando sobre o apóstolo, e é provável que Judas talvez não tenha traído mais ninguém ao longo da sua vida, mas que quem traiu Jesus foi o apóstolo Judas, e não o Judas. Só para vocês, a gente ter aonde que vai a análise de um determinado artigo ou de um determinado tema da Bíblia, isso enlouquece a gente. Porque às vezes eu estou atribuindo a pessoa ao eu de alguém. Sim. É como eu, por exemplo, eu posso ir votar, não vou falar em quem eu vou votar, mas eu posso ir votar para um candidato e alguém fala assim, olha, se você votar em fulano, eu vou sequestrar o seu filho. Você tem que votar em fulano. Claro que eu vou votar em quem ele pediu, porque eu não quero que sequestre meu filho. Aí a pergunta é, quem foi que traiu a própria consciência do voto? Não foi o Davi eleitor. Eu enquanto eleitor, e não enquanto pessoa. Só para vocês terem uma ideia, é que aquela Sim. palestra lá me levou a pensar essas loucuras. Sim, sim. Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? Aline? Não tem não. O Davi fica botando um caramiola na cabeça da gente aí. Não, mas tá de boa. Aline, tem alguma dúvida? Todas. Eu estou totalmente perdida, assustada, pensando que eu não vou dar conta, Não vai eu dar não vou conta com... conseguir. É verdade. Eu estava lendo uma coisa, lendo outra. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada. Não sei porque minha caramiola não está bem esses dias. Eu falei, Marcela, eu não vou dar conta. Não vai dar conta de quê? Por que vocês não fazem o seguinte? Por que vocês não fazem esse trabalho em grupo, então, em vez de fazer individual? O que vocês acham? Eu não sei. Sei que para mim, que sou crua, totalmente Vou fazer com o crua, Davi, então. eu também quero. Cristina, Eu você vou tem lá- dúvida, Cristina? Sabe o que eu vou fazer? Professor, Eu tô vou tão lá para focada. Barra. Eu vou lá para Vai. Barra para tirar de dúvida com aulas, porque não está dando para me entender essas coisas sozinha, não, rapaz. Você está com dúvida também, Cristina? Na verdade, eu tô tão neurótica com outro trabalho para novembro que eu nem tanto foquei nesse para ler, para entender. Eu tô mais na mente no outro. Eu estou com os dois, na verdade. Está com os dois? Um de cada vez, senão eu piro. Gente, mas vocês estão... Deixa eu compartilhar aqui. Mas o que está com... Qual está sendo... Eu estou querendo entender o seguinte, assim, qual que está sendo dificuldade de vocês para entender o trabalho 1? Deixa eu tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Fala para mim, Marcelo. fazendo um favor. Marcelo, Oi. não é Senhora. uma questão de... Pelo menos para mim, tá? Não é uma questão de entender o que fazer no trabalho, o que você está pedindo no trabalho. A questão é o seguinte, para mim, a parte filosófica não é uma coisa que eu domino, não é uma coisa que eu estudei, não é uma coisa que eu sei quem é quem, não é uma coisa que eu sei quem pensou o quê, quem falou o quê, entendeu? Para mim, essa é a pior parte, no sentido de que eu tenho que... É o que eu estava falando com você. Eu primeiro estou tentando dividir quem é quem, para saber quem pensou o quê, quem falou o quê, para depois eu saber juntar para poder falar, para responder a primeira resposta. Então, Então, tá. assim, demanda um tempo
que eu não vou mentir para você, eu não tenho, entendeu? E isso me gera um pouquinho de... me sufoca um pouquinho, sabe? Me dá um pouquinho de... Me gera um pouquinho de ansiedade. Eu não gosto de falar porque eu choro. Depois eu falo mais. Então vamos lá, então. Professor, pega o gancho aí Senhor. de Simone. Eu vou fazer umas perguntas aqui. O que for óbvio para os irmãos, por favor, não fica rindo de mim, porque eu tenho que me situar. Eu não estava aqui sexta-feira, né? Aqui que eu falo na aula, né? Aí o que acontece? Aí você fala assim, mas eu postei as coisas lá, por que você não viu? Eu estou no mesmo contexto de Simone, não estou querendo me justificar, não. Só estou querendo explicar. Eu estou tomando uma sequência de pressões, por todos os lados. No meu serviço, e vai. E minha cabeça, eu não estou conseguindo concentrar nas coisas e entrar. Mas hoje parece que eu estou a 1000 por hora hoje. Hoje eu vou entrar pocando hoje. Aí eu quero te perguntar o seguinte. As 3 perguntas, elas são 3 pontos, isso? Sim. 1 ponto cada uma. Beleza. Aí eu quero te falar. Os artigos, o conteúdo, para a gente extrair o que você quer, o senhor colocou lá no grupo também? Se tiver, não briga comigo, não. Só fala assim ou não. Coloquei. Tá tudo lá, certinho. Tá, os artigos, as fontes de pesquisas estão todas lá no grupo. Os artigos, coloquei mais 4 artigos lá. Beleza. É só... Ali eu consigo extrair todas as respostas que o senhor está querendo. Dali. Da primeira questão, na hora que você pegar a primeira questão para você ler, você vai conseguir extrair tudo. Pois não, Sim. Davi? A internet da Davi caiu. Professor, só uma observação. Essa camisa do Vasco dele. Chegou até Tá pesando. não lembro se você publicou, se você encaminhou para a gente em PDF. Você chegou a encaminhar aquelas meditações para a turma, professor? Coloquei. Chama-se Discurso do Método. Você chegou... Ah, tudo bem, mas só que eu tenho aqui esse livro aqui, ó, o volume 2 dos Pensadores, e lá ele tem as meditações e tem a terceira. Eu estou entendendo que talvez, não estou duvidando, talvez alguns colegas estão com problema, mas eu acho que quando eles pararem e ler a terceira meditação, não são muitas páginas, eu acho que eles vão entender para responder aquela pergunta. É escrever sobre o pensamento de Descartes. Mas eles têm, então, né? Porque Você pode, Davi, você pode escrever. Eu não observei se o PDF foi mandado. Foi, né? Foi enviado. Deixa eu explicar para vocês. Olha, Aline, Simone, a Cristina e os demais alunos. Veja bem, lá no livro Discurso do Método, de René Descartes, ele explica lá a visão de Deus que ele tem. Certo, Aline? Está acompanhando? Não, porque eu não... vocês estão aqui cortou você para mim, tá? Atividade individual, é isso mesmo. Porque eu não estava semana passada. Sim. Estava dodói. Então, eu não sei, nessas meditações cartesianas, aonde que está isso, que livro, aonde que eu vou ler, porque eu não vi isso em PDF. Deixa eu pegar para você aqui, só um pouquinho. Está aqui. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Peraí. Me envia de novo em privado. Não, peraí. Vou fazer diferente aqui, quer ver? Só um pouquinho. Ó. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, só um pouquinho. Vou te falar a data certinho. Professor, eu tenho... Oi. Eu tenho um discurso... Ó. Deixa eu ver aqui. Ele foi... Quer ver aqui? Espera aí, Aline. Deixa eu ver aqui. Nossa, lá em cima. Espera aí.
Foi junto com aquele monte de livro. Foi, ele foi enviado, quer passou? ver? Foi, ele foi enviado... Então é porque eu não vi. Ele foi enviado dia 31 de agosto. Então, aí tá, Meditações Cartesianas. É isso mesmo? Isso. Então, eu vou ler isso e vou responder a primeira questão. Você vai escolher, olha só, lá no dia 31 de agosto, eu mandei os livros todos. E lá está escrito assim, Descartes, o discurso do método, 31 de agosto. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher, são 6 meditações nesse livro. Você vai escolher uma delas, vamos supor que você escolha a que Davi sugeriu, a número 3. Eu também, particularmente, eu gosto muito da número 3, eu acho ela muito fácil, a número 3. Você pega a 3 e ali você vai ter um conceito, como é que Descartes, ele demonstra, ele apresenta racionalmente a existência de Deus. Aí, o que foi que eu fiz? Na aula de sexta-feira, eu fui e enviei. Então, eu não vi essa aula. Eu pedi ao professor, ao outro, que eu esqueci o nome, para eu ver essa aula que eu perdi, mas eu não vi, eu não tive acesso a ela ainda. Então, mas aí se você for lá no... Então, se você for lá no grupo também do WhatsApp, certo? Aí tá lá, na sexta-feira, a pedido dos alunos, eu publiquei 1, 2, 3, praticamente 4 artigos que também vão dar suporte para você, para que você possa também responder a questão número 1. Se você usou lá a meditação no 3, e lá fala sobre Deus, e você percebeu que, além disso aí, você quer usar outras referências bibliográficas, eu indiquei mais 4 artigos para você embasar. Qual que é a questão número 1, Aline? É você, a partir da filosofia, do pensamento cartesiano, seria, então, você está conceituando Deus. Olha só, é você dar um conceito de Deus. Mas por que através da filosofia? Por quê? Porque para sair um pouco do paradigma da teologia, ficar só preso à teologia. Aí você entendeu, Aline? Entendi. Simone, você entendeu? Cristina, vocês entenderam, por favor? Os outros alunos entenderam, por favor? Beleza. Olhando, ok, beleza. Ficou. Então, o que acontece? Aí, Aline, tem dúvida não, Aline? Não, eu vou olhar lá o que você mandou. Isso. Qualquer coisa eu te falo no privado. Pode chamar você, qualquer aluno pode me chamar no privado e falar, professor, é isso mesmo? Como é que é? Sem problema. A Simone, ela começou a fazer uma metodologia diferente, ela foi pegar e passear por outros pensadores. Eu achei massa o que ela está fazendo. Também, ela quer entender melhor. Então, não tem problema. Você entendeu, Aline? Você vai falar comigo assim, Marcelo, professor, eu posso entregar dia 10? Mas a gente está percebendo que está pesquisando, está aprofundando. Aline, não tem problema. Tá? E vai ser quando? Para entregar quando? A data prevista é dia 3. Segunda-feira. Mas se você perceber, os outros e os demais alunos perceberem que precisa de mais uma semana para aprofundar o conteúdo, tá de boa, não tem problema. Tá? O importante aqui é que essa questão atinja o objetivo. Qual? Eu vou chorar mesmo. Hã? Eu vou chorar mesmo. Porque... Ô, Aline, não, o objetivo não é chorar, outro trabalho. Não. Esse aí tá de boa. Não. Comparado ao outro? Não, aí vou falar do outro. O outro vai ser em grupo também. Então, o que acontece? E a questão número 2, meninas e os outros alunos, então, assim, quando você pega o artigo, é como se eu tivesse dado um texto, Aline, e coloquei as questões ali, um questionário, você entendeu? Então, eu coloquei um texto para você lá sobre o anticristo, e ali você vai perceber o seguinte, bom,
Qual é o conceito de anticristo que Nietzsche trabalha? Por que isso, Aline? Porque nós estamos percebendo, Marcínio, o seguinte: o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos percebendo que muitos nossos jovens, a sociedade em si, ela está em crise, no sentido de não ter um referencial sobrenatural. Para muitos é Deus, para muitos pode ser, por exemplo, Buda, mas vamos focar no nosso cristianismo. Então, o que acontece? Esse referencial hoje, Aline, está carente. E o Nietzsche, quando você pega esse livro dele, O Anticristo, ele começa dizendo que os pastores, os padres, são enganadores. Aline, você quer um exemplo? Eu não sei se vocês viram, o debate que aconteceu aí no sábado, aquele tal de Padre Kelmon. Você viu lá? Não. Então, o que acontece? O Padre Kelmon foi ao debate, ele está substituindo lá o Jefferson lá, negócio lá. Beleza, ok. A mídia já caiu matando, porque o cara não é padre, ele não é padre ortodoxo. E aí a igreja ortodoxa teve que se posicionar, dizendo que ele nunca frequentou o seminário. E isso, Aline, faz com que os outros líderes religiosos também, muitas das vezes, entram num patamar de dúvidas. As pessoas passam a desconfiar de alguns líderes religiosos, pastores, e acaba generalizando, tá vendo lá, ó, ele é enganador, fomos enganados. Então, você está percebendo como está a nossa sociedade atual? Então, como que você, por exemplo, vai futuramente fazendo missões, você vai ter que fazer uma pregação, missões de tal forma que você não transmita ideia falsa e não seja um falso exemplo para quem vai estar te ouvindo e seguindo. Então, para desmistificar essa ideia de anticristo mesmo que vem sendo pregado aí pelo próprio Nietzsche. É a questão A. Já a questão B, ele fala para você lá, ó, visão de Nietzsche sobre o cristianismo, padres, pastor religioso. Lá você vai colocar assim, para eles são enganadores. Para Nietzsche, tudo isso é enganação. Para você ter ideia, Aline, o Nietzsche vai dizer que o cristianismo nada mais é do que uma projeção da mente humana. Ele vai dizer para nós, Aline, que o cristianismo nada mais é uma fonte de poder. É para você dominar, para você controlar a sociedade. O Nietzsche vai dizer para você que o poder que a igreja tem, em geral, tanto a igreja evangélica, católica, etc., é um poder manipulador. Então, para você entender que se alguém vier debater com você, você não sabe onde vocês vão estar trabalhando como missionários ou até mesmo como líderes religiosos, quando a pessoa for falar para vocês, essa igreja moderna e contemporânea, como que vocês vão realmente se posicionar e saber sustentar a fé de vocês. É importante que vocês sustentem a fé, sejam realmente modelos, sejam realmente ali firmes na fé. E ali vocês vão ter que usar não só argumentos teológicos, mas também argumentos filosóficos. É o que está falando aí na questão 2, letra B. Já na questão 2, letra C, visão de Deus. O Nietzsche, ele vai dizer, eu tenho até um artigo que coloquei para vocês lá no Zap, lá, vai dizer para vocês, meninos, que para ele, Deus, além de estar morto, ele simplesmente é uma mercadoria. Evidentemente que ele não vai falar nessas palavras, né? Deus é mercadoria, não. Vocês poderão entender nas entrelinhas. Deus é tido... O que a igreja é hoje para muita gente, meninos? Ele é o quê? A igreja hoje é um estabelecimento comercial onde você vende de tudo. Você vende Bíblia, você vende fé, você vende ilusões, você vende, na visão de muitos teólogos, de muitos ateus, viu, gente? Não é a minha visão, não, por favor. Você vende ilusões, você vende sacramento, você vende unção, você vende lenço, água benta, você vende Deus. Entendeu? Para vocês terem ideia, se você for analisar direitinho, na visão para os fenomenologistas, para os existencialistas, para os estruturalistas, essa palestra de hoje, que foi um espetáculo de palestra, nada mais é do que o quê?
uma venda de ilusões e oportunidades para o pastor vender seu livro, propagar seus livros. Aí, ó, alguém poderia pensar dessa forma. Vocês estão entendendo como é que a nossa sociedade hoje está? Ela está caminhando dessa forma. Então, nós temos que ter cuidado como que nós vamos estar lá na frente falando, de que forma está falando, para que realmente não surja nenhuma dupla interpretação. Com relação à questão 2, Marcino e os demais alunos, tem alguma dúvida? Aline tem dúvida? Comigo Cristina tem dúvida? perfeito, entendi perfeitamente. Eu tendo os artigos, eu tendo o conteúdo, eu acho que eu consigo responder isso aí. Não, você tem material aí, tá tudo aí, tá no zap aí. Tá? Aline tem dúvida? Tá de boa? Tranquilo? A Cristina? Não, tranquilo. Por enquanto. Cristina, não consegui te ouvir, minha linda. Eu falei assim, tranquilo por enquanto. Aí no dia não sei se vai ter chuva. Não. O que eu vou fazer? Calma, calma. E aí vem a questão número 3, olha lá, ó. Nota. No artigo, nota sobre a questão de Deus em Heidegger. Qual a contribuição para a teologia atual? Queridos, vocês vão perceber que Heidegger, mesmo ele sendo ateu, foi o que eu falei outro dia, Nietzsche, para negar Jesus Cristo, como disse outro dia o Davi, ele estudou tudo sobre Jesus Cristo. Nietzsche, ele sabe, vou falar uma coisa para vocês terem ideia. Nietzsche, ele entendia mais de Jesus Cristo que muito teólogo, para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia. E não é Mesma... só isso, não, pessoal. Não é só isso. O Marcino, o desgraçado. Rapaz. Ele estudou, desculpa, porque eu estou bravo com ele. Ele está fora da graça, ele é desgraçado, ele está fora da graça. O Nietzsche me tirou da graça. Porque eu não vou para o inferno, mas se eu fosse, eu ia quebrar ele lá. Olha bem, o Marcino, desculpa, professor, ele estudou Jonas, mas eu falei na igreja domingo, rapaz, ele deu uma lição para nós. Marcino, ele estudou Jonas. Desculpa, pastor, ele estudou Jó. Rapaz, ele estudou Paulo. Quando ele critica Paulo, quando ele critica Jonas, quando ele critica o Deus, né? Rapaz! Ele foi a fonte, Marcino, gente. Leia o livro dele, depois você me conta. Eu estou falando para vocês, Davi. Quando ele criticou o apóstolo Paulo, eu fiquei meio zangado com ele, tá? Oi? Como é que é? Ele criticou o apóstolo Paulo, falando que o apóstolo Paulo queria poder. Eu fiquei chateado com ele. Mas eu estou falando para você, porque você vai perceber o seguinte, queridos. A pessoa na sociedade hoje, é aí que vocês estão começando a pegar mesmo o espírito da coisa, porque na sociedade hoje, para eu falar sobre Jesus Cristo e negá-lo, eu vou estudá-lo, gente, é evidente. E ele vai usar os artimanhos, todos os artefatos possíveis, para se contrapor a mim e mostrar para mim que eu sou teólogo e ainda debochar de mim ainda. Olha, pra vocês terem ideia, eu já ouvi, eu estou sendo sincero para vocês, eu já ouvi de aluno que já falou comigo assim, rapaz, você fez teologia, filosofia, não sabe nada, vou te explicar quem é Deus aqui. E o cara foi dissecando tudo sobre Deus lá e foi dando um show lá na frente lá. Eu falei assim, pô, cara, parabéns para você, pena que você estudou foi só pro mal, pronto. Você deve ter feito por bem, você estudou por mal, paciência, cada um no seu cada um. Então, o que você percebe? O Heidegger, por exemplo, quando ele vai falar sobre Deus, para Heidegger se tornar ateu, olha só, queridos, para Heidegger se tornar ateu e se contrapor a Kierkegaard, que era protestante, que defendia Deus, que a família protestante, vocês vão perceber Kierkegaard. Heidegger sabia mais de Deus sobre Kierkegaard. Para vocês terem ideia. Então, Heidegger, quando ele consegue convencer, racionalmente que Deus não existe. No seu livro Ser e Tempo. Aí você fala para mim assim, pô, mas na sociedade contemporânea, hoje, como é que tá? Se você não tomar cuidado, tá praticamente a mesma coisa. Muitos estão se desligando da igreja, muitos não querem saber, eles querem saber assim, cadê aquele Deus presente? Eu não quero mais esse Deus ausente, eu quero um Deus presente. Eu quero saber desse Deus concreto. E o Heidegger, aí, Simone, ele vai te dar suporte
para que quando você pega esse artigo dele sobre a questão de Deus em Heidegger, você vai lendo, na hora que você começa a ler ali, você vai marcando, ele vai te falando quem é Deus, ele vai dizendo para você quem é Deus, tudo certinho, bonitinho ali, ó. Tá certo? Com relação a essas três Esse questões. eu vou imprimir esse. Sim, Ok. você vai perceber lá. Então, o que Beleza. acontece? E na hora que vocês estiverem fazendo, imprimiu, beleza. Pintou dúvida? Não tem problema, professor, estou com dúvida aqui. Ele explicou isso e isso, é isso que eu estou entendendo mesmo? Manda para mim, é isso mesmo, você entendeu? Está no caminho. Não, ó, você pode interpretar dessa forma também, ó. Entendeu, Simone? Entendeu, meninos? Você pode falar assim, ó, o Nildo está lá fazendo, você fala assim, ô Nildo, ó, você pode pensar dessa forma aqui, ó. Está lá o Emiliano fazendo, o Emiliano, ó, você foi nesse caminho aqui, mas eu penso que se você for por esse caminho aqui, vai dar certo também. Entendeu, Marcinho? Vamos tentar ver uma outra visão. Entendeu aí, Emiliano? Tem dúvida aí? Estou um pouco perdido, mas eu perdi uma ou outra aula aí, mas eu assisti, estou entendendo tranquilo, tá tudo Tá? certinho. Então, Poliana, tem dúvida, Poliana? Só na hora da prova. Amém. Mas não, você me joga no chão? Pois não, Aline? Professor, aonde é que está a aula passada? Eu acho que está no e-mail, não está, Aline? É, Poliana? Não, não foi postado ainda não. Ah, não vai postar, né? Não vai postar, que eu queria ver. Mas aí, na hora que postar lá, Aline, qualquer coisa você pode falar comigo depois, tá? Tá bom, beleza. Tá? Você tem total liberdade. Ainda mais que você mora aqui em Linhares, dá para você vir, dá para você vir a pé. Você tá onde? Eu moro em São Mateus. Ai, que pertinho. Engraçadinho. Pertinho aqui, tá de boa aqui. Tá? Bom. Quem for Tá pertinho bom. aqui, ó, o pessoal que mora aqui em São Mateus, precisar, gente, é só marcar aí, não tem problema não. Eu sei para onde é que eu vou, Marcelo. Eu vou para Conceição da Barra. Eu sei para onde é que eu vou. Podia marcar pois- uma churrascaria aí, a gente se encontrava aí, hein? Eu ia para lá, para São Mateus, hein? Pois é, aí, ó. Marcar um aulão aí, tem problema não, galera, tá de boa. Davi, você é o expert. Você é o cara. É o cara. Eu tô morrendo aqui com essas questões, Tá você não sabe da minha morrendo. vida. Tá, Se eu tá. souber um terço da minha missa, você reza para minha noite toda. Credo. Podemos passar para atividade 2, então, antes que a Cristina dê um treco lá? Alice, tem dúvida não? Aline, tem dúvida não? Não? Cristina, podemos passar para atividade 2? Pode sim. Então, vamos lá, então, minha linda. A questão aqui é o seguinte, atividade 2, nós combinamos o seguinte. Tá aqui, ó. A atividade 2, eu coloquei as orientações para vocês aí. Tem as orientações. E nós definimos o seguinte na aula passada, que o pessoal de Porto Belo, eles poderão formar um grupo, tá certo? O grupo de Porto Belo. E aí eles vão escolher uns temas, tá certo? Então, vamos admitir que, acho que é o Rafael, que é de Porto Belo, e o grupo lá, escolheu... Ponto Hã? Belo. Ponto Belo. Ponto Belo. Porque Porto Belo eu não sei, mas onde é que eu tirei Porto Belo aqui? Ponto Belo. É o leite que vende aí. Pode ser. Então, o que acontece, queridos? Aí, ele foi escolher, vamos supor que o grupo dele optou por fazer isso sobre teologia negra. Tá de boa. Aí a Aline... Fala para o pastor Marcelo qual que foi, Cris. Hã? A gente escolheu novos desafios da igreja. Novos desafios. Aí, ó, beleza. Novos desafios da igreja. Aí, tá lá, a Cris, juntamente com o Marcino, optaram por novos desafios na igreja e ali tá desenvolvendo. Ok. Mas o que vai desenvolver o quê? Dentro da visão de hoje, quais são realmente os novos desafios da igreja? Bom, eu posso pegar... mas tem alguém lá falando sobre, por exemplo, lá sobre a pandemia, a igreja pandemia. Mas se você, dentro dos novos desafios da igreja, você quiser falar dentro da pandemia, Nick Lobstadt, ou seja, nada impede que você fale um pouco sobre a pandemia. Quais são os novos desafios da igreja?
Pode ser, por exemplo, a pregação? Pode. Pode ser pastores bem preparados? Pode. Eu não sei qual vai ser o caminho que vocês vão seguir. Entendeu, Cris? Entendeu, Marcinho? Professor Marcelo, Senhor. fazer uma pergunta que pode valer para os colegas. Na verdade, minha profissão, né, eu sou financista a princípio, né? Antes de ser advogado, eu sou financista, sou contador. Na verdade, eu tenho vontade de fazer um trabalho, assim, eu tinha vontade de escrever um artigo, pesquisar e escrever um artigo sobre o impacto da Covid nas finanças das igrejas capixabas. Aí eu vou escolher um pouco. Mesmo que você não colocou lá, eu acho que não está lá, eu não vi, mas... Não coloquei, não. Se o meu grupo quiser fazer isso, pode, né? Pode, por isso eu coloquei assim, ó, temas de acordo com a afinidade e domínio do aluno. Ah, escreveu mesmo, é porque eu faltou ler, obrigado. Mas eu estou pensando ainda. Eu não tenho nem grupo aí, ninguém me escolheu para o grupo dele ainda. Eu estou me sentindo assim, Deus me livre, terminado. Não, não queremos você não, você está muito sabido. Davi, eu quero fazer Vem com com nós, você. Davi. Eu vou criar uma Davi, eu matéria quero chamada fazer Teologia Jurídica para defender os advogados humilhados nas igrejas. Davi, eu quero fazer com Me você. chama para estudar. Pode ser, Davi? Davi, você já é do meu grupo, já, Davi. Ó, esse tema é Gente. bom, eu estou querendo fazer sobre as finanças. Davi, a Interessante. Aline está falando com você aí, Aline. Dá um alô para a Aline aí. Eu estou falando, eu quero fazer com você, Davi. Tamo junto, Aline. Depois acha aí os outros companheiros, não tem erro não. Mas vai sofrer, tá? Não tem problema. Desde que eu entenda. Mas aí, porque é um Mas no final dá assunto... certo, Não, e gente, outra eu sou coisa, prova disso. gente, eu não coloquei aqui, ó, tem lá também um assunto que, às vezes, de repente, pode ser interessante para vocês. Eu não coloquei aqui, deixa eu ver, eu não coloquei aqui, ó, teologia da libertação. Eu não coloquei. Nós vamos ver, nós vamos falar sobre teologia da libertação. A igreja na América Latina, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês sobre a igreja na América Latina. É super interessante isso. Hoje, a teologia da libertação hoje, por exemplo, ela perdeu força. E aí você tem a renovação carismática. Então, hoje, a renovação carismática na igreja católica, e você tem, por exemplo, os neopentecostais na igreja evangélica. E aí? Então, você pode aprofundar também esse tema, não tem problema. Entendeu? Esse assunto, por exemplo, que você colocou, Davi, eu falei assim, eu não coloquei porque você vai falar sobre finanças, eu falei assim, bom, você, de repente, alguém pode ficar desconfortável, né, vai falar sobre dízimo, essas coisas todas, então, assim, dependendo das circunstâncias, evidentemente, algumas igrejas, elas foram afetadas, né? Então, eu penso que é um assunto pertinente, que vale a pena discutir, debater. Desculpa, mas o meu medo, porque um assunto desse, por exemplo, eu vou encontrar material biográfico para falar sobre a Covid, já tem muita publicação sobre a Covid. Eu vou encontrar material para falar sobre finanças das igrejas. Agora, na hora de focar o encontro, aí, se não tiver material publicado muito, porque é muito recente, eu vou ter que fazer uma pesquisa empírica para dizer Sim. se há alguma relação. Sim. É isso que o meu medo é esse, a pesquisa. Eu vou ter que selecionar uma amostra de igrejas, aplicar um questionário, não sei se o pastor vai querer responder. É isso que complica um pouquinho. Nesse ponto, para te tranquilizar, eu penso o seguinte, para não ser uma coisa assim muito técnica, né, bem acadêmica, que não seria o nosso foco a princípio, né, você pode fazer pesquisa, a entrevista oral, entendeu? Basta você fazer a entrevista oral ali, tem uma amostragem, 3, 4, entendeu? Não precisa fazer esse questionário de repente via forms, até porque tá. não seria ainda esse objetivo, né? Confortável ouvir isso. Okay. Não precisaria, porque, evidentemente, se fosse para essa linha de pensamento, lógico que você ia ter dados super interessantes. Isso é fato que você teria mais substancial, você entendeu? Que eu penso que seria válido, viu, Davi? Para futuramente aí, eu penso que seria válido fazer, sim, até para o seu TCC futuramente. Eu penso que seria válido você pegar uma pesquisa dessa e você aprofundar. Entendeu? Até a partir também da fala do pastor hoje, por exemplo, ele falando sobre a questão, dentro da questão da graça, e até mesmo dentro da questão da psicologia, nós temos pastores realmente aí, não só pastores, como também membros da própria igreja, né, que estão aí realmente passando por situações difíceis, né? Então, estão precisando ser realmente carregadas mesmo, né, e fazer terapia, etc. Então, eu vejo que seria interessante fazer um pensamento desse, uma reflexão sobre isso. Certo?
Vocês têm alguma dúvida? Tá esclarecedor? Tá mais tranquilo? Tá mais fácil? Como é que tá isso aí, fazendo favor? Marcinho, ficou mais tranquilo? Professor Marcelo, bem tranquilo eu tô. Tô bem tranquilo. Eu tava meio assustado, ansioso e, vamos dizer assim, acuado. Mas quando o senhor começou a falar aí, deu as Vocês dicas, têm... eu entrei já no contexto já também, e eu acho que dá para fluir sim. E qualquer Isso. coisa, o senhor falou que o coração do senhor está aberto aí para a gente poder consultar esse coração. Pode. Esse gentil. material aqui, ó, Marcinho, e demais alunos, olha, eu marquei esses aqui assim, ó, coloquei como sugestão aqui, ecoteologia, teologia da prosperidade, ecumenismo, intolerância religiosa, como colocou muito bem aí a nobre colega Cristina, né? Movimentos religiosos, novos desafios da igreja. Vocês vão perceber que, olha só, eu vou passar para vocês ainda sobre a teologia da libertação. A igreja na América Latina, gente, a igreja na América Latina é um assunto super, hiper interessante, é massa pra caramba. Você, quando pega ali, que se alguém quiser fazer sobre esse assunto, você tem documentos à vontade. A Puebla, Medellín, Teologia da Libertação, como que a igreja agiu na América Latina desde os primórdios, né, desde a colonização até os nossos dias atuais. São inúmeros artigos que vocês têm, inúmeros, uma literatura vasta. Caso vocês queiram... João. Hã? Oi, Simone. Perdão, nem sabia que estava aberto. Tá de boa. Tá brigando com o menino lá, deu voador no menino lá. Ó. Professor Marcelo, Senhor. só mais um questionamento que vai ajudar. O Marcino falou que está tranquilo. A minha preocupação, assim, agora, já como colega dele, assim, de aula, é até onde vai a tranquilidade dele. Porque, e eu vou te fazer uma pergunta que vai me ajudar. Eu estou acostumado a fazer assim, acostumado não, né? Fiz alguns trabalhos de pesquisa, algum artigo, alguma coisa, fiz uma tese já na minha vida, mas que vem da área de administração, da área econômica e a área do direito, que normalmente o direito é menos isso, mas no campo da área de negócios, quando a gente vai escrever um artigo, normalmente se cobra da gente que a gente não se preocupe ou não se dedique apenas de levantar um tema e tornar ele mais esclarecedor, que você sabe que é a chamada pesquisa exploratória. Em administração, em marketing, em finanças, a gente é convidado a fazer pesquisas que pelo menos vá de encontro a pelo menos duas variáveis. Igual eu acabei de falar com você. Eu poderia estudar, eu vou estudar a pandemia, ou eu vou estudar finanças de igreja. Ok. Agora eu estou falando, ao estudar os efeitos da pandemia nas finanças da igreja, eu já estou, só em falar isso, eu já estou relacionando duas variáveis. Então, eu vou estudar as duas e vou contrapor para ver se uma está impactando a outra. Ok. Mas quando eu vejo que você colocou ali teologia negra, teologia feminina, então basta que eu tomara que seja isso que você está esperando da gente. Que a gente faça um trabalho buscando os fundamentos da teologia negra, abrindo, confrontando autores. É isso que você está esperando da gente, né? Não precisa confrontar com uma outra variável, por exemplo, a teologia negra durante nos últimos 20 anos. Não precisa, é preciso. Você espera que a gente vá apenas esclarecer ou clarear, né? Explorar o tema com profundidade, não é isso? Seria até para vocês entenderem essas novas realidades, quando a Cristina coloca, por exemplo, os novos desafios da igreja, essa teologia feminina e a teologia negra é um desafio para você entender o que é essa teologia feminina. Uhum. Olha, fala-se muito, por exemplo, vocês viram lá na palestra hoje a presença de uma pastora, tá certo? E fala-se muito na Bíblia, olha que interessante, Davi, essa discussão sobre a teologia feminina. Discute-se muito na Bíblia se Deus, né? Até mesmo na Bíblia, fala-se muito em Deus. Usa substantivo masculino. Mas por que não posso usar um substantivo feminino?
Veja bem. Olha que interessante, Davi, ó. Isso já mexe. Você já levantou ele para cima e começar a pensar sobre isso, ó. Então, o que que você percebe? E se por acaso Deus não for, olha que coisa, hein? Não for masculino. Olha, e nós estamos usando o substantivo masculino, Deus, 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 mas se ele não for masculino, ele for feminino. Se nós chegarmos lá no paraíso, lá encontrarmos que ele é feminino. Nós vamos ter decepção? Não poderemos ter decepção porque lá não há sentimento. Olha que interessante. Então você percebe como que as coisas vão começar a mexer com a nossa própria cabeça. Então, quando eu falo em teologia feminina, é para tentar mostrar para vocês que essa igreja que aí está, essa nossa igreja que aí está, ela está aberta, Davi, a várias oportunidades. São vários contrastes que estão presentes em nossa igreja. Nós estamos falando em teologia feminina. E se vier, por exemplo, a teologia do homossexual ou do homossexualismo? O professor colocou lá, lógico que ele está numa live com estudantes de teologia, que Davi matou, estuprou, papapá, falou tudo isso. Beleza, ok. Mas tem uma parte que ele não falou. Por que ele não falou? Ele não quis polemizar, não quis falar, qual foi? Entendeu? Então, assim, não era o momento, mas dependendo de quem estiver lá na igreja ouvindo e estudar a Bíblia, vai perguntar por que você não falou que o Davi também tinha essa tendência também. Não foi? Aí começa aquela problemática toda, é preconceito, não é preconceito? Tinha É isso que... Hã? Tinha ou não tinha, né? Também Sim, você está entendendo? Então, é isso que quando eu falo para você assim, pega a teologia feminina, é sugestão que eu coloquei para vocês lá, essa pesquisa que vocês irão fazer são as variáveis. Então, eu achei interessante quando a Cristina coloca assim, os novos movimentos, os novos desafios da igreja. Nós poderíamos pontuar aqui, ó, desafios na mídia, na política, desafios na educação, desafios com a família. Nós temos igrejas, por exemplo, que tem pastor que ele está sozinho, com 700 membros, por exemplo, lá. Ele tem que atender a família, o jovem, o idoso, e não dá conta. E você vai para o conselho, pede para que se ordene mais 1 ou 2 pastores, a igreja não vai ordenar, porque não tem, mesmo com 700 membros, de repente as finanças não são boas. Aí dentro que você falou, e agora? Entendeu? Mas um pastor, ele consegue atender a família. Então, esses novos desafios, né? Então, quais são os meios que eu utilizo para fazer a minha própria pregação? O pastor. Outro desafio que a Cristina colocou, por exemplo, ele está preparado para estar diante da mídia? Ele é desenvolto em frente à mídia? Ele tem conhecimento suficiente? A formação. Olha que interessante. Quando o rapaz lá estava apresentando, colocou assim, são 8 polos. 8 polos do CETEBS. Vamos lá, então. Como que está a formação desses 8 polos? Olha, é interessante pensar sobre isso. Tá certo? Então, assim, há uma homogeneidade no que diz respeito ao conhecimento, porque eu estou levando o nome do CETEBS também. Então, a minha formação está sendo completa em todos os aspectos. Então, são desafios da igreja, são desafios da teologia. Essa igreja moderna, essa igreja contemporânea, ela tem vários desafios. E uma delas é a teologia negra, é a teologia feminina, é a da libertação. Professor, então, eu hoje à tarde eu acabei parando também nesse tema, novo desafio da igreja. Se o aluno propor trabalhar igual está aí o novo desafio da igreja, o que ele vai fazer é o quê? É um inventário dos principais desafios. Claro que ele não vai esgotar. Agora, eu estou imaginando, por exemplo, eu poderia, é uma coisa que eu também pensei em fazer, que é a nova formação da família, de acordo com o direito brasileiro, como um desafio para a igreja. E aí eu ia centrar só nesse desafio. Ia fazer um estudo só dele, que seria a questão das novas formas de união familiar, e como é que a igreja vai se comportar. Sim. Se isso é legal, se o Código Civil abraçou isso, por interpretação da Constituição Federal abraçou,
e agora não tem jeito, que já abraçou. E agora a igreja não vai poder reputar mais. Então, é um desafio. Como que a igreja vai tratar isso? Então, eu poderia estar... Aí eu estou falando assim, o meu grupo aí, Aline, a gente poderá trabalhar isso, que eu não sei se vai ser finanças, mas fica como sugestão para os colegas também. Você pode escolher um desafio e trabalhar ele, não seria, professor? Sim, é igual, por exemplo, a nobre colega Cristina, que é advogada, ela não sei qual é a linha de pensamento dela dentro do direito, né? Se é constitucional, familiar, qual que é, não sei. Mas é interessante, Davi, essa colocação, porque nós temos pastores, por exemplo, lá em Minas, por exemplo, que ele se negou a fazer um casamento. Mas e aí? Eu vou tomar processo? Não vou tomar processo? Porque está na Constituição. Eu sofri preconceito? Você entendeu? É aí que você entendeu agora, Davi? São essas questões que você... Rapaz, quando você fala assim, eu vou ser pastor, eu vou ser missionária, mas está na Bíblia, tudo bem, mas é igual a própria Bíblia nos ensina, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos que ter uma consciência muito tranquila e ter uma formação de tal forma que realmente a gente possa entender o que está se passando dentro da sociedade. Para você ter ideia, Davi, a partir do que você colocou, aí eu tiro o chapéu, né, cara? Na Igreja Católica tem um direito canônico. Lá tem o Código de Direito Canônico. A Igreja Católica ela tem o seu próprio direito canônico. E ele é constantemente atualizado. E ali tem padres ali que fazem doutorados, PhDs em direito canônico, e sempre estão estudando e reformulando o Código de Direito Canônico da Igreja, de tal forma que ele possa se aproximar da melhor maneira possível do direito civil. E o direito canônico da Igreja Católica foi uma das maiores fontes de inspiração para o direito de Napoleão. Sim. Que inspirou o nosso Código Penal, enfim, todo o nosso código hoje foi inspirado lá. Para você ter ideia. Você entendeu? Então, quando você traz à tona, por exemplo, esse debate, essa discussão, eu achei massa pra caramba quando a Cristina coloca a questão ali dos novos desafios. Olha, Cristina, como é que abre um leque para você poder refletir sobre isso. Veja bem, se vocês quisessem... Oi, Aline e Cristina. Não, é que eu ia falar, eu nem tinha pensado nisso tudo. Nisso tudo. Mas você entendeu que Eu estou até provocando, até peço desculpa, senhor Marcelo. Pronto, a Cristina deu a cartada. Eu estou fazendo essa provocação aqui, não é para estragar a aula, não. Porque eu acho que isso vai ajudar os meus colegas. Porque eu vi, você não viu não o choro, eu estou vendo o choro lá no nosso grupo, e eles têm razão, é complicado, eu também estou chorando. Mas eu estou provocando essa conversa aqui prolongada, porque eu acho que quem está atento aí vai esclarecer. É a pergunta de um que responde a dúvida do outro, eu acho. Sim. E aí, olha que interessante sua fala, Davi, porque nós podemos perceber que quando a Aline, por exemplo, ela traz essa proposta de novos desafios, só para você ter ideia, só esse tema, só essa temática daria um leque de possibilidades para vocês fazerem. Olha, várias possibilidades. Novos desafios. Eu poderia pegar como temática os novos desafios e os subtemas. Teologia negra, teologia feminina, o direito na sociedade hoje. Olha que interessante. Você entendeu? O tomar cuidado para que você não tome processo, para que você não seja ali acusado de preconceito, você não seja acusado que está praticando algum tipo ali de exclusão. Nossa ideia. Você tem, por exemplo, desafios. Tem algum... Será que tem algum pastor que trabalha dentro dessa igreja hoje, moderna, contemporânea? Nós temos pastores preparados para trabalhar com terceira idade? Olha, será que nós temos pastores realmente preparados, psicologicamente falando, preparados, maduros para trabalhar com adolescente, sem que tenha ênfase aí, fraqueza para a pedofilia? Olha a situação que nós temos hoje. Veja bem. Então, eu acho pertinente essa temática
dos desafios, que você pode trabalhar também a própria doutrina. Será que vocês estão se sentindo realmente muito bem preparados para estar nesse mundo que vocês vão estar pregando? Então, será que a formação está condizente com atualidades? Entendeu agora, Aline? Viu? Olha que interessante. Simone, entendeu? Simone, Malta, Rodrigues. Entendi. Tá ficando mais fácil. Agora, Marcinho, tá mais tranquilo? Tá mais claro, mas dá para entender mais agora. Tranquilo. Poli, tá tranquilo aí, Poli? Poliana foi abduzida. Poliane ela só tem dúvida na hora da prova, ela falou. Mas tá tranquilo, tá bom. Quando eu falo aqui, Davi, tranquilo, Davi, não é que tá totalmente tranquilo. No momento, na primeira etapa, tá tranquilo. Não, mas eu sei que está tranquilo, eu só provoquei de propósito, só de Só brincadeira. quer dizer que está entendido, né? Não, é tipo assim, Simone, o começo, o pontapé, entendeu? É claro que vai surgir muita coisa que vai tirar essa tranquilidade de novo. Mas eu quero dizer que essa colocação sua, Davi, foi muito boa, tá? Nota 2 para você. Nossa, mas isso tudo? Meu Deus. E aí, Poliana, o Elise não está vindo aula não, por quê? Você sabe? Ele está com aquele livro, que ele está meio doido com aquele livro ainda, que ele estava lendo. Eu não entendi, acho que ficou monstruosidade, Crisla. Você O está sabendo Elias? uma coisa? É. Você sabe que a culpa é sua, Marcelo. Nossa, Não mãe do sei. céu. Ele não faz essa aula Será mais, que não? surtou? Ué, não faz mais não? Não, quer dizer, ele já fez só essa aula aqui, não? Ah, já? Você só fez a unha A1 lá na história antiga lá. É, só faltava a história. A última sua, nesse. Ah, tá. Antiga e medieval. Antiga e medieval. Ele já E a fez. Já. Simone? E a Simone aí tá firme e forte. Gente, eu vou dormir com a consciência pesada, meu Deus do céu. Jesus tem poder. Eu vou nem fazer a barba, não. Eu vou ficar mais barbudo ainda. Jesus tem poder. Mas então... O Natal tá chegando, né? Não, eu estou fazendo preparação para Papai Noel aqui, porque barriga eu já tenho. Então, Papai Noel aqui tá top de linha. 100%. Queridos, tem dúvida não? Podemos caminhar, sem medo de ser feliz? Com relação aos grupos, e aí vem a outra ideia, então, olha que interessante. Tem os grupos, ponto belo, dividiu lá, escolheu o tema. E aí fica até mais fácil agora, então, de vocês poderem mesmo, de repente, vocês se dividirem e escolher os próprios temas. Porque, de repente, eu coloco um tema aqui, e aí você não tem afinidade por aquele tema. Então, vocês poderiam mesmo se dividir aí e formar o que vocês acham. Eu queria ouvir vocês para a gente fechar aí, para a gente dar prosseguimento. Esse grupo tem que ter quantas pessoas, Marcelo? Eu sugeri entre 4 a 5 pessoas. A gente falou aqui, eu, Aline, Davi, falta pelo menos mais 2, então, para poder fechar mais um grupo aqui. A gente tinha falado da Priscila, né, que é de Guriri. Eu nem vi a Pri hoje aqui, eu acho que ela ela não apareceu hoje, não. Pode ser ela, né, não sei se eles... Pode ser Davi, Aline, a Priscila, eu não sei mais alguém. Aí nós temos o Nildo, temos a Poli, temos... Mas vou deixar vocês bem à vontade, tá? Para vocês poderem, Emiliano, Fabiano, tem o Marcelo, tem o Rafael, tá? Tem o Tássio, o Andrew. Marcelo é ponto belo, e Tássio é ponto belo, Isso. e Tiago é ponto belo, Marcine é ponto belo, e Cristina é ponto belo. Nossa, 5. beleza. E o Emiliano é de Conceição da Barra. Isso é uma máfia, isso é uma máfia. Já virou uma... Virou máfia. Virou uma O Andrew é de tribo. Pedro Canário. Virou uma tribo isso aí. Tribo aí pegou pesado.
Mas tá de boa, tá tranquilo. Então eu posso deixar por conta de vocês, então, né? Vocês podem se organizar O direitinho. ponto Depois dela só é formação de quadrilha. quadrilha. Então ficou a gente 4 aí, ó, Aline, Simone, Davi e Priscila? Tá bom, 4? Deixa eu Isso, eu formar não os sei dois. se cabe mais um aí, que o professor falou que poderiam ser de 4 a 5. Então vão dar 3 grupos ou 2? 3 grupos, então, né? Aqui hoje eu tô com em torno de 12 a 13 alunos aqui hoje. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, peraí. Eu tenho, acho que um aqui é pole, né? Tá parecendo 15 aqui para nós, porém, eu acho que um é Tem você. 1, 2, 3. Então nós temos todos 14 alunos aqui, mais ou menos, aqui. Faltando a Priscila, dá 15. Né? Tem que ver com o Nayan, não sei como é que tá. O Né? grupo aqui tem 21. Aquele grupo Tá de faltando o estudo. Rafael também hoje. Rafael. Rafael é nosso. Faltando aquele outro rapaz que está fazendo. É Nayan? É o que está fazendo o tratamento? Não. Como é que chama o rapaz fazendo tratamento mesmo? Outro dia mandou mensagem para mim, Micael. Micael, isso mesmo. Entendeu? Mas aí você fica bem à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar sem problema nenhum. Tá ok? Fechou? Beleza? Podemos dar continuidade? Acalmar os corações de vocês? Acalmamos, por enquanto. Nossa, mãe. Jesus tem poder. Tomei Dá um até Rivotril medo. aqui, já deu uma Vai ter muita melhorada. oração forte de madrugada. Oi? Vai ter muita oração forte de madrugada. Depois vai subir monte. Relaxa. Queridos, vamos lá então. Como a nobre colega, alguns alunos não vieram na sexta-feira, né? Eu parei com vocês aí, eu fiz uma fala com vocês a partir principalmente da filosofia, da ciência moderna, né? E a igreja, ela vai estar caminhando junto com essa ciência. É uma discussão muito grande. Só um pouquinho. A barbinha está coçando aqui. A ciência, ela vai estar sempre buscando confirmar a fé, e a fé confirmar a ciência em determinados momentos. Entendeu? Eu acho massa pra caramba, porque tem situação, por exemplo, que a fé ela vai ser necessária para que nós possamos, a ciência, melhor dizendo, vai ser necessária para que nós possamos confirmar em determinados momentos aquilo que nós acreditamos ou cremos, né? Aquele filme que eu passei para vocês lá sobre o corpo, né? Então ali você vê que a arqueologia, que é uma ciência, ela deu suporte para que vocês pudessem entender realmente ali a própria presença do próprio Cristo, né? E o Elias, quando ele fala muito sobre a monstruosidade de Cristo, na verdade, o que é? É aquela visão dos atributos de Deus na sociedade contemporânea. E eu posso garantir para vocês o seguinte, eu até gostaria, né, futuramente, se vocês pudessem realmente tentar extrair na sociedade a presença desses atributos de Deus na sociedade. Como que é complexo, como que é difícil, como que é um desafiador. Você destacar, por exemplo, o atributo entitativos e comunicativos, né, a beleza de Deus na sociedade, você tentar extrair a humanidade, a bondade de Deus na sociedade. Quando você olha, por exemplo, o que aconteceu hoje lá na Bahia, uma criança de 19 anos, né, cadeirante, alvejada por bala perdida, quando você vê lá na Rússia 13 pessoas morrendo, tiroteio no Rio de Janeiro, e aí você percebe, meu Deus, né, que situação mais complexa. Ontem, aí o meu nobre colega vascaíno aí, né, Palmeiras e Corinthians, jovens jogando futebol, disputando ali, tá aí beijando o escudo do Vasco ali, ó. Então, ainda bem que é para fazer isso aqui na internet. Se for lá fora, vai apanhar ainda por cima. Pastor Daniel, cadê o pastor Daniel para ver um trem desse, meu Deus? Vamos estar sem camisa. Vamos lá então, ó, o Wendel tá ali, ó.
Por favor, Poliana, registra que o nosso colega Davi está assistindo a aula sem camisa. Então, ainda bem que está ficando gravada essa aula. O que acontece, então, queridos? O que vocês percebem? Jovens de 19 anos, aí, ó, jovens de 19 anos, que vão para disputar um futebol, torneio, e depois acabam, logo após o futebol, você não tem o direito de comemorar o título e acaba se agredindo entre si ali. Eu achei massa pra caramba, porque lá na torcida tinha um... Oh, meu Deus do céu, senhor, cada coisa a gente vê nessa sociedade, tinha um padre lá, de batina lá, ele parece que era da TFP, entendeu? Então, aí você pergunta, o que é TFP? Como é que funciona isso? TFP, quer dizer, tradição, família e propriedade, né? Então, é uma ala bem tradicional, tradicionalíssima da igreja. Davi, você aí em Colatina tem lá os arautos, né? Você já viu lá os arautos do Evangelho? Mas eu já ouvi falar nisso, mas não tenho conhecimento. Mas da Igreja Católica, né? É da Igreja Católica. E é importante que vocês entendam quem são os arautos do Evangelho. Os arautos do Evangelho é uma ala super, hiper radical da Igreja Católica, que muitos não têm ali, muitos padres, muitas dioceses não aceitam esses jovens que lá estão, né? Até porque é tido como uma sociedade, para muitos, secreta, né? Então, os arautos do Evangelho tem muita... É bem medievalista. Então, o que você percebe? E aí, a ciência, ela tenta, não só ciência empírica, como também as próprias ciências humanas, entender essa sociedade que aí está, né? É muito fácil você falar, por exemplo, Galileu Galilei, que ele era físico, matemático, astrônomo, né? Você falar, por exemplo, do próprio René Descartes, né? Filósofo que era matemático, estudou mecânica, estudou astronomia, física, química. O cara era um espetáculo. Mas e hoje? Como que está essa sociedade que aí, né? Que aí está? Então, essa igreja que está inserida, essa religião, historicamente, que forneceu elementos conceituais na qual a ciência ela foi nutrida e nasceu, hoje nós percebemos que essa sociedade ela está carente dessa religião. Tá? Ela está carente de um Cristo que realmente seja um Cristo mais voltado para a misericórdia. Olha que interessante. Senhor. Marcelo, desculpa, rapaz, você está me explicando. Não sei se eu contei aqui, rapaz, eu sou um cara assim, eu sou assim, vocês estão vendo aqui eu brincar, então, mas eu sou assim, eu sou chorão, sou um cara que qualquer coisa me move. Mas eu estava ouvindo um vídeo simples um dia desse, e você está falando isso aqui, sobre esse Deus. Rapaz, esse Deus, ele é maravilhoso, cara, o amor dele, olha bem, o cara estava falando, eu perdi, não salvei o vídeo, mas vocês devem conhecer o vídeo, onde ele fala o nome de Deus, o nome Yahvé, Yahvé, aí o cara fez aquele estudo, e ele foi voltando o termo Yahvé para o original, e aí ele vai perdendo letras, e no final é tão sensível que vira um respiro, Yahvé, tipo assim, quando você respira, rapaz, ele diz, rapaz, eu chorei aquele negócio, eu sou bobo, né? Eu para chorar é coisa fácil. Mas ele diz que quando uma criança nasce, o bebê, que o médico bate, né? E ele respira pela primeira vez, ele faz assim, ó. Ele fala, rapaz, ele fala Deus. E quando a pessoa vai morrer, que dá o último suspiro, a pessoa termina dizendo Deus. Rapaz, aquele negócio é tão glorioso, eu não tinha pensado nisso. O nosso respirar. Então, quer dizer que quantos milhões de respirados eu dou no dia? É quantas vezes eu falo o nome de Deus. Então, Deus é muito maravilhoso. Rapaz, na minha ignorância, quanta gente eu já mandei para o inferno e que talvez não foi para o inferno, cara. Porque Deus é muito... Eu não estou aqui falando que Deus vai mandar... Meu Deus, mas não é assim. Deus é muito maravilhoso. A gente está falando sobre os jovens aí. A igreja precisa pregar um Deus maravilhoso. Aí você fala, mas vai coitar pecado. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Só que a gente não consegue, professor, explicar isso para o crente leigo, que Deus ele está dentro do homem. Quando o salmista falou, a minha alma tem sede de ti, entendeu?
É o respirar. Até não respirar, o homem chama por Deus. O pior homem do mundo. Quando ele respira, ele já falou Yahvé. É coisa. Então, tipo assim, são coisas que, sei lá. Sei nem porque eu estou falando isso. Mas aí você vai perceber o seguinte, Davi. O próprio Salmo de Davi, ele fala, Senhor, pode tirar tudo de mim, menos teu espírito. O próprio Davi fala isso. Ah, desculpa, quando o Salmo 150, ele falou, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Os crentes pregam dizendo que ele está dando uma ordem para louvar. Não, ele está dizendo que tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Até a planta, Sim. quando respira, o animal, ouve um boi respirando. Quando um boi respira, ele fala, Yahvé. Tudo que respira está falando por Deus. Então, Deus é uma abrangência, é isso que é grande. E aí você vai perceber que, dentro dessa situação hoje, o que a igreja ela caminha? Hoje, infelizmente, nessa sociedade nossa moderna e contemporânea, existe um termo que está pegando muito, que é a secularização. Isso é muito sério, isso é muito grave, tá certo? Porque olha que interessante, Davi, quando você tem a Aline, quando você tem aí as Simones, as Polis, a nobre colega Cristina, quando você tem a Pritila, né? As meninas que estão aqui do grupo, que representam o lado feminino, e aí você vai entender o seguinte, por que nessa sociedade nós temos ainda esse receio, né? De ainda algumas não poderem exercer o pastoreio. Você entendeu? Sendo que tem muitas que conseguem pregar melhor que muitos pastores. Então, será que a igreja ainda, ela também não é preconceituosa? Não só a igreja evangélica, como a igreja católica não é preconceituosa? Você está entendendo? Então, o que acontece? Essa igreja, a própria associação, a convenção lá em Minas, né, quando teve a Convenção Batista Mineira lá, eles foram votar, é impressionante, cara. Eu falei assim, isso não vai dar certo. Os pastores, todos votaram para que as mulheres não fossem ordenadas pastoras, né? Mas só tinha pastor na convenção, não tinha voz feminina, você entendeu? Então, já nasceu morto o projeto. Então, mas o que eu estou querendo trazer isso para vocês? São essas revoluções que precisam ser feitas. Eu penso que as revoluções, elas precisam... vou dizer, atrevida a minha parte eu estar dizendo isso aqui para vocês, mas eu penso que a revolução, ela tem que ser feita também, a revolução feminina tem que ser feita dentro da igreja. A igreja precisaria sim passar por uma revolução feminina. A mulher deveria sim ocupar seu espaço na igreja, ela ocupar o seu papel na igreja, tá certo? Ela poderia sim, assim, dentro da visão teológica, viu, galera? É lógico que a gente está aqui dentro da aula de teologia, dentro para vocês entenderem a história da igreja moderna contemporânea. Eu penso que nós deveríamos quebrar os paradigmas. Nós temos que quebrar alguns preconceitos em relação à presença da mulher e, me desculpem o termo que eu vou utilizar, não reduzir a mulher de pastor, não reduzir a professora de EBD, mas por que não, em algumas circunstâncias, ela está realmente à frente de um projeto, à frente de uma igreja, tá certo? Porque tem situações, por exemplo, que ela poderia fazer um excelente projeto, um excelente trabalho. Evidentemente que nós temos, dentro do meio evangélico, do meio cristão, católico, evangélico e outros mais, essa resistência para com a mulher, à frente como líder religiosa, né? Nós temos, lógico, vocês vão ver daqui a pouco, lá na América Latina, né? E no Brasil, a presença das irmãs, vêm as irmãs católicas, né, vêm fazer um trabalho excelente, principalmente com a ascensão da teologia da libertação, mas vocês vão perceber que é provocador, viu, queridos? É para provocar vocês mesmos. A ideia é essa, para colocar aí uma pulguinha atrás da orelha da nobre colega Aline, da nobre colega Cristina, porque não realmente ali assumir o papel mesmo, né? Lutar pelo seu espaço, seria uma revolução, né? Eu achei interessante que outro dia eu utilizei um termo, diante de um colega nosso aqui, eu utilizei o termo revolução feminista, ele ficou assustado, né?
Você está doido, Marcelo? Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Não luta tanto pelos direitos, então por que não fazer uma revolução? Acho que a Aline levantou a mão, vai dar uma voadora. Ai, meu Deus, até medo. Não só agregando, comentando. Eu vivi durante muito tempo da minha vida com essa ideia de que uma mulher não poderia ser uma pastora, não poderia ser líder de igreja. Então, assim, eu indo para o exterior e vendo a necessidade de ter alguém, sabe, Marcelo, de ter alguém com teologia mesmo, saber falar, colocação, e levar a palavra do Senhor. É independente se você é homem, se você é mulher, é independente, você vê desde a Bíblia, que as mulheres estavam ali e falavam de Jesus, eram missionárias, e sabe, a gente tem mesmo que lutar para ter a mesma, estar aí junto com os homens na igreja, predicando e levando a palavra do Senhor. E essa é a ideia. Vem o evangelho de onde é, se é de homem, se é de uma mulher. Eu hoje luto por isso, porque eu vejo a dificuldade e a necessidade lá fora onde eu moro de ser líderes femininos. E aí, Aline, é interessante essa contribuição, porque eu vejo, eu tenho colegas meus lá em Ipanema, por exemplo, na divisa ali, que tem Ipanema, depois a Imorés, logo após em Colatina. Em Ipanema eu tenho 2 colegas lá que são pastores, eles foram meus colegas de seminário. E as esposas deles pregando. É um espetáculo. A igreja enche quando elas vão pregar, e assim, e elas têm um feeling com os jovens fora de série. Impressionante como que elas conseguem arregimentar uma grande quantidade de jovens para dentro da igreja. É muito jovem, muito jovem. E o tato, né? Aquele jeito materno de falar, né? Então, isso agrega valores. Você entendeu, Aline? Eu penso que isso agrega valores. Só tem a contribuir. Então, essa igreja moderna, essa igreja contemporânea, como é que eu posso dizer? Eu penso que seria interessante fazer, entre aspas, né, essa revolução mesmo, sabe? Essa mudança na igreja, sabe? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a Poliana também, eu vejo que ela comunga dessas ideias também, e eu vejo que ela gosta desse tipo de postura, né? E eu vejo que a Simone vai ficar muito confortável, Simone Rodrigues vai ficar muito confortável, porque nesse ponto a Poliana tem uma cabeça muito aberta. Então, assim, ela vem de uma experiência, né, que contribuiu muito para a formação dela, e ela tem um posicionamento muito definido. E isso que a gente nota, a igreja, a igreja evangélica, ela precisa disso. Eu vejo que a igreja evangélica precisa, sim, de vocês, meninas, que vocês se tornem referenciais para as adolescentes na igreja de vocês. A igreja contemporânea, ela precisa, sim, veja bem, ela precisa desse papel de vocês. A igreja contemporânea, ela precisa realmente que vocês, meninas, ela assumam a identidade de vocês e mostrem que vocês estão ali pregando e com autoridade. É interessante sua fala, Aline, entendeu? Porque, nesse caso, o conteúdo, o conhecimento que você tem, toda a sabedoria que você tem, que você está adquirindo no curso de teologia, fará com que, então, vai incentivar, você entendeu? Vai proporcionar para que as próprias alunas também, ou futuras alunas no curso de teologia, elas possam se sentir confortáveis em fazer teologia, não ter preconceito. Para mostrar que a teologia não é só para os homens, para elas também, está aberto a elas, é importante isso, entendeu? Então, quando a Cristina colocou a questão dos novos desafios, eu penso que é um viés também muito interessante. Por que muitas das vezes nós temos, no curso de teologia da CETEP, nós tivemos
poucas jovens mesmo, meninas jovens mesmo, 20 anos, 22 anos, para entender, e são excelentes, fazem excelentes trabalhos lá na igreja, mas não buscam esse interesse. Onde é que está a falha, talvez, né? Talvez seria aí ter um pouco mais de pessoas que sejam referenciais femininas no curso de teologia, né? Eu acho interessante isso, tá? Queridos, para não tomar muito tempo de vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá de boa aí, tá tranquilo? Beleza? Podemos continuar mais um pouquinho, então? Podemos? Vamos lá, então. E aí nós temos que esse secularismo, né, que nós temos na sociedade hoje, está presente na sociedade hoje, é aquele secularismo que em determinados momentos ele acaba afastando as pessoas aí da própria igreja. É como se nós estivéssemos trazendo para dentro da igreja o mundo e não levando a igreja para o mundo. Estamos fazendo a ordem inversa das coisas. E nesse ínter e nessa sociedade, é interessante você pensar que nós temos, então, dentro desse contexto, né, dessa secularização, nós temos, evidentemente, o que eu falei para vocês na aula passada, que foi a questão da crise existencial, evidentemente, né? É uma sociedade pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que ela passa por um processo de mudança, de crise existencial, e aí surge, dentro da própria Igreja Católica, trazendo para a nossa realidade, a renovação carismática. Surge a teologia da libertação, né? Então, a questão que nós colocamos é: o que vem a ser essa renovação carismática? Como funciona a renovação carismática, né? Então, nós temos alguns referenciais, né, na renovação carismática. Nós temos, por exemplo, para muitos, seria, por exemplo, o Leonardo Boff. Você tem, por exemplo, o padre Haroldo Hahn. Você teria, por exemplo, a própria, como é que chama aquela lá? A Canção Nova. Olha que interessante, que ele tem características da renovação carismática. Há muito presente ali. O que é essa renovação carismática? É o Pentecoste, a igreja renovada. É o Pentecostes na igreja católica. Tá? Então, ali eles começam, na visão deles, falam em línguas. Tá? É o avivamento na igreja católica. Tá? Esse avivamento se deu para eles, então, a partir também de um repensar. Olha que interessante. A partir de uma releitura de Pentecostes. É a igreja avivada. Então, é muito comum, né? O Davi está querendo falar alguma coisa ali, Davi? Não, é porque eu conheço, né? Eu convivo com uma família, sou contador de uma família, um grupo, né? Que tem 3 empresas aqui no Espírito Santo e 2 em São Paulo. E eu sou contador deles aqui, mas eu assessoro eles, né, nessa parte de legislação tributária, eles me consultam. Mas eles são da renovação, inclusive um da família mora lá na cidadezinha onde tem a sede da renovação, onde está o pastor Jonas Abib, aquele povo lá. Mas o que eu estou vendo aqui é que eu não consegui. Eu tenho até boa vontade em compreender a renovação, o movimento deles, mas eles me falaram um dia que eles iam para São Paulo, estavam se arrumando, saindo aqui com o carro, e falaram que ia porque ia ter uma semana de seminário lá na renovação, e ia ter um padre que ia vir de não sei de onde, que ia ensinar a falar língua estranha, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa falou com tanto assim, poxa, com tanta fé que ela ia para poder fazer o curso, como de falar língua estranha. E o interessante é que ela falou uma coisa que chama atenção. Diz ela que uma das coisas que ela tinha aprendido uma vez lá era assim, ele ensinou o seguinte: você tem que começar a falar lá, lá, lá. Aí ele falava, todo mundo. Aí todo mundo começa, lá, 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 lá. Tipo, rapaz, se você vier ela contando para mim como se aquilo fosse uma técnica. Já o pentecostalismo que eu conheço é aquele que acredita em algo que vem do céu e tal. Mas, rapaz, aí eu estou rindo disso. Aí eu vou aproveitar para te perguntar o que é aquilo. O que é isso?
Aquilo ali vocês chamariam de glossolalia. Entendeu? Que, na verdade, não é a glossolalia de fato. Entendeu? Então, você tem que entender o que vem a ser glossolalia, entender a glossolalia, para você poder... O que aconteceu em Pentecostes é totalmente diferente do que acontece hoje. Pentecostes, eles falavam o idioma deles e nós entendíamos o nosso idioma. E isso é uma coisa. Isso é Pentecostes. Tá certo? Não da forma como é hoje. Não da forma como estão fazendo hoje. Então, aí é que vem, olha que interessante, Aline, olha que vem Simone e os outros alunos. Olha, aquela ideia de que banalizar a religião, transformá-la em comércio, chamar de enganadores. Aí você vai dar ênfase a quem? Você vai dar razão para quem? O Nietzsche. O Nietzsche tem razão quando surgem essas ideias enganadoras, entendeu, Davi? Você está brincando com a fé, você está debochando. Esse é o problema. Esse é o drama, entendeu? Por isso que é muito importante que vocês tenham em mente de vocês que essa igreja que aí está, essa igreja hoje, moderna e contemporânea, são vocês que vão fazer essa diferença dela, tá certo? Com o pensamento de vocês, com o posicionamento de vocês. Então, assim, a renovação carismática, ela tem várias características. Ela tem características. Quem vai estudar, quem vê, quem estuda, vai encontrar. Na renovação carismática, pentecostalismo, vai encontrar. Espiritismo, vai encontrar. Características de Umbanda, vai encontrar. Mesmo que, às vezes, eles não praticam o bandismo candomblé, mas tem características dentro da renovação carismática. Aquele fato de eles estarem falando em línguas, até você percebe muito bem na renovação carismática, tem padres, por exemplo, que estão fazendo as orações deles, eles começam a chorar, como se fosse ali, tivesse vindo ali realmente o Espírito Santo. Então, tem coisas que tem que tomar muito cuidado dentro da renovação carismática, o que está realmente acontecendo, e se realmente ali está havendo a unção do Espírito Santo. Marcelo, desculpa, mas eu não estudei a renovação carismática ainda, mas você sabe que ela não é brasileira, parece que a origem é americana. Sim, mas sim. O foco dela é muito mais do que trazer o que eles chamam de avivamento, de pentecostalismo, mas a ideia de uma renovação é que eles entendem que a Igreja Católica perdeu, se você for olhar as estatísticas, a Igreja Católica perdeu dos anos 60 para cá. 67. O protestantismo cresceu demais. O que eles entenderam? Peraí, as pessoas estão saindo daqui, estão indo para lá, porque diz que lá tem Espírito Santo e aqui não tem. Então nós vamos fazer barulho também, vamos falar língua estranha também, mas só que a renovação carismática é muito mais. É a busca por renovar a Igreja Católica. Então tem outros assuntos que está sendo discutido lá na renovação, não é só a questão de avivamento, mas a forma de cantar, a escolha do repertório musical, os programas televisíveis, de auditório. Sim. É uma renovação inteira, inclusive a ideia até de padre, melhorar a posição da mulher. Você vê, é um negócio assim, tem lá um fundo interessante, é de se estudar, viu? O que é isso aí? Sim, e você pode perceber que a região que ela busca é lá na Pensilvânia, é nos Estados Unidos. Então, você percebe que a Igreja Católica, ela busca características, ela busca esse, vamos dizer assim, referencial nos Estados Unidos, na região da Pensilvânia. Então, o que você percebe? É bem voltado para o avivamento mesmo, nesse sentido assim, se aproximar, ou alguns vão dizer, vocês poderão até encontrar alguns autores dizendo que a ideia é confundir o evangélico e mostrar que a Igreja Católica ela está tão próxima do evangélico a ponto de você não ser preciso ir para o evangelho, para a igreja evangélica, você poder ficar aqui, nós vamos te abastecer com aquilo que você precisa. E vocês vão perceber que a partir de Puebla, Medellín, é aí que tem o auge da renovação carismática, né, que são a conferência de Puebla e Medellín, e a ascensão da teologia da libertação, é quando a igreja realmente ela busca se aproximar cada vez mais do pobre. E ela esquece um pouco a sua doutrina. Aí vocês vão entender por que, por exemplo,
houve na Igreja Católica algumas mexidas de bispos. Aí você começa a sacar tudo. O Papa, por que o João Paulo II veio 3, 4, 5 vezes ao Brasil? Por causa dessa ascensão da renovação carismática e perda do católico para a Igreja Evangélica. Então, o Papa João Paulo II ele vem para o Brasil com o objetivo de aproximar o Brasil da América Latina, a América Latina do Brasil, e evitar o crescimento dos evangélicos até então, a partir dos anos 70 no Brasil. Para você ter ideia. Entendeu? E ali, quando ele se reúne com a Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele vai mexer com algumas peças chaves, alguns bispos, né? Ele pega, por exemplo, Dom Luciano, que estava lá em São Paulo, ele pega ali o MST, que vai surgir dentro das SEBs, as comunidades eclesiais de base vão dar origem ao MST, certo? E Dom Luciano, ele é tirado de São Paulo e ele vem para Minas, na Arquidiocese Mariana, que é super tradicional, para que ele pudesse ser limitado. Só que quando ele chega em Minas, ele faz uma mudança. Ele, pelo contrário, ele traz as SEBs para dentro do seminário da Arquidiocese Mariana. Entendeu? Então, o que acontece? A ideia da igreja fazer essas mudanças era evitar a ascensão do evangélico no Brasil. Não consegue. Segundo, depois vem outro problema ainda, qual que é? Essa característica das SEBs. As comunidades eclesiais de base, elas vão dar suporte, origem para o surgimento do MST. E aí o MST se apropria também das comunidades eclesiais de base. Há uma via de mão dupla, tá certo? Com o apoio da igreja, principalmente com a teologia da libertação. Então, o que você percebe? Essa renovação carismática, ela tenta trazer o avivamento, traz o avivamento, mas com isso também traz também a teologia da libertação, traz também um repensar das doutrinas. Os padres, muitos padres começam, se assustam, não entendiam o que era ainda essa renovação carismática. Então, a igreja contemporânea, ela passa, principalmente a igreja católica, passa por essa mudança. Né? E aí, tardiamente, olha que interessante, esse avivamento que aconteceu na igreja com a renovação carismática, tardiamente acontece agora na igreja evangélica com os neopentecostais. É a mesma coisa, porém de forma tardia. É interessante você pensar dessa forma. Entendeu? Queridos, para não tomar tempo de vocês, são 5:10 já, certo? Eu me coloco à disposição de vocês, qualquer dúvida que os senhores e as senhoras tiverem, podem nos procurar, tá bom, dona Aline, a Simones, as nobres colegas Polianas e Crispina, fiquem à vontade, tá bom? Sintam-se bem confortáveis em nos procurar, Poliana, se tiver dúvida. Os Davis da vida, os Marcínios, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Essa semana agora, amanhã, essa semana, eu vou estar preparando as provas aqui da faculdade, aqui, da UniVC e outros cursos aqui. Mas vocês podem me procurar também, não tem problema não, tá? Eu vou estar disposto aí para receber vocês. Vou falar baixinho. Nós teremos aula normal nas próximas semanas com você. Normal, né? Terça-feira, segunda-feira que vem, sim, normal. Segunda-feira que vem. Continua e os trabalhos a gente faz nos bastidores. Nos bastidores. E não se preocupa que essa semana agora para mim vai ser muito cansativa, não tem hora para dormir, não. Então vocês podem perguntar aí que eu vou estar aqui à disposição de vocês aqui, vou estar preparando prova, tem que entregar plano de aula aqui, então vai estar muito puxado. Então, é meia-noite em diante aqui agora, aqui, tá? Não te apoquentes, qualquer hora é a hora mesmo. Tá bom, dona Crispina, dona Simone? Beleza? Beleza, obrigada. Dispõe desse humilde servo do Senhor. Como diz o meu nobre colega em latim, servo servorum Dei, servo do Senhor. Gostaram do latim, né, gente? É bom, né? Um dia eu vou dar aula de latim para vocês ainda. Top de linha. Valeu, queridos. E falou bem para vocês. Vou dar aula de latim para vocês. É bem mineirinho mesmo. Sem tomar cachaça, viu, Marcinho? Segunda-feira, não dá, não.
Ah, a Simone é pé de cana, viu? A Simone se entregou agora, é pé de Segunda-feira não cana. dá, não. Simone é pé de cana, viu, Aqui, eu vou Davi? te mostrar minha cachaça. Eu já tomei umas 3 hoje, ó. Aí, ó. Água com gás. Aqui, ó. Tá aqui também, ó. Cachaçinha tá aqui, ó. Ó, o Zezé. Quase morreu do coração ali agora. Ah lá, tá vendo? Você tá achando o quê? Tá aqui, Zé. Eu Ó. olhei para a marca, eu falei, qual é a marca que ela está tomando? É Chora Rita? Aqui é Simpro. Valeu, queridos. Um abração para vocês. Gente, fica com Deus. Ah, só um Boa pouquinho. noite. Olha lá, ó. Fica com O cara Deus, torce pro gente. Vasco, tá com a garrafa azul ali, tá vendo? Olha lá, ó. Nem Viu? camisa tem. Pelo Não fazer menos É, alguma coisa aí do Cruzeiro, né? Alguma coisa, não, você torce pro manto sagrado, você vai fazer oração para você se converter e vestir o manto sagrado. Obrigado, Deixa pessoal. quieto. Obrigado, povo. Tchau. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau para gente. vocês. Valeu. Juízo. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, meninos.